Olá, sejam muito bem-vindos aqui sobre a nossa aula a respeito das cruzadas, mais especificamente sobre a Primeira Cruzada, na perspectiva do historiador Jean Fleury. A nossa aula vai acontecer basicamente em torno de três conceitos: Guerra Santa, Cruzada e Jihad. Existem muitos outros que poderiam ser contemplados, como o de peregrinação, Guerra Justa, mas a aula se tornaria mais extensa do que já vai ser, não é? Fiquemos então com Guerra Justa, Cruzada e Jihad. Algumas informações básicas, né, a respeito desses conceitos. O conceito de cruzada é o mais difícil de ser definido, né? Tanto é que até hoje existe um debate a respeito disso. Vários historiadores chegam a conclusões distintas acerca do que foi uma cruzada ou do que é uma cruzada. Os outros dois conceitos, Guerra Santa e Jihad, já oferecem menos dificuldades, não é? E os historiadores concordam mais facilmente. Mas nós podemos dar algumas informações bem básicas. Toda cruzada é uma guerra santa. Toda cruzada é uma guerra santa, mas nem toda guerra santa é uma cruzada. Toda guerra santa é uma guerra justa, mas nem toda guerra justa é uma guerra santa. Basicamente é isso. No que diz respeito a jihad, grosseiramente, de uma maneira muito simplificada, nós traduzimos como guerra santa. Mas tomando este conceito literalmente, guerra santa, o componente da santidade, da santificação, não existe no islamismo, na estrutura islâmica. Isso é próprio do catolicismo, nem mesmo do judaísmo, não é? Então é uma ressalva importante, mas por uma questão de facilidade, os historiadores acabam dizendo que jihad e guerra santa são as mesmas coisas, o que não é verdade. Dito isso, feitas essas pequenas feitos esses pequenos comentários, passemos então a falar de Jean Fleury. Por que Jean Fleury? Poucos historiadores conseguiram sistematizar todos esses conceitos como conseguiu fazer este historiador francês. Poucos, né? O livro que eu tenho aqui se chama Guerra Santa, Formação da Ideia de Cruzada no Ocidente Cristão. É esse livro vermelho, né? Claro, vou usar a tradução. O livro original foi publicado na França no ano de 2009. Isto que eu tenho aqui é uma tradução feita pela editora da Unicamp e publicada em 2013. É uma excelente edição. É um livro muito acessível. Além disso, Jean Fleury era um autor que escrevia muito bem, né? Todos os conceitos são muito bem explicados. Quem deseja iniciar os seus estudos no tema das cruzadas, Jean Fleury é um excelente ponto de partida. É um historiador experiente no que diz respeito à história da cavalaria e à história das cruzadas. Este é um dos últimos trabalhos que ele fez, né? Portanto, é um livro que trata de um historiador já na sua fase de amadurecimento, não é? O que é necessário para se tratar de uma temática desse nível. É por isso que eu vou me basear nele, mais especificamente na conclusão. Um livro dividido em 10 capítulos, onde o percurso que ele faz começa lá no início do cristianismo e vai até a tentativa dele de definir o que é uma cruzada, mais ou menos ali em fins do século XI, né? São mais de 1000 anos que Jean Fleury tenta estudar, compreender, né? Sobretudo a relação entre a Igreja Católica e a legitimidade da guerra, né? Que é um processo evolutivo, não é? Eu vou então me fazer da conclusão que ele tira, não é? Antes de mais nada, esses conceitos
Guerra Santa, Cruzada e Jihad, existem na confluência de 3 religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo, né? A primeira dessas religiões é o judaísmo, né? Depois, o cristianismo nasce no seio do judaísmo e séculos depois, mais ou menos 6 séculos mais tarde, depois do cristianismo, surge o islamismo. Se nós formos para as Sagradas Escrituras, existe o Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala das relações entre os judeus e o Criador, e Deus, né, também, dentre outras coisas, claro. Ali está a antiga aliança, né, daí a figura do Cordeiro. No Antigo Testamento, né, Cristo, Jesus Cristo, Deus encarnado, renova a aliança entre Deus e os homens. Novo Testamento, a figura do Cordeiro já não é mais representada pelo animal, o Cordeiro, e sim passa a ser agora Jesus Cristo, né? Antigo e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança. No caso do islamismo, já existe uma diferença. O islamismo surge mais ou menos próximo de onde surgiram o judaísmo e o cristianismo. Mas o islamismo não faz parte dessa continuidade entre judaísmo e cristianismo, né? Existem semelhanças, né? Essas 3 religiões partem do pressuposto de uma revelação. A revelação é o fundamento desses 3 sistemas religiosos. Depois disso, as 3 religiões consideram como o início, né, um dos inícios do seu sistema, Abraão, a figura de Abraão. Claro que o judaísmo, por exemplo, não aceita Cristo como seu Messias. A mesma coisa vale para os muçulmanos, né? Aí entra a figura do profeta Maomé, o início de tudo. Então, é na confluência dessas 3 religiões que nós vamos estudar a temática das cruzadas, mais especificamente da primeira cruzada, né, que é o ponto final do raciocínio de Jean Fleury. A primeira cruzada, que é a mais famosa, começou no ano de 1096 e terminou no dia 15 de julho de 1099, com a conquista dos cristãos, né, da terra de Jerusalém, na qual estavam os muçulmanos havia mais de 3 séculos. Mais de 3 séculos. A primeira cruzada, que foi convocada no ano de 1095, né, mais ou menos um ano antes do início do movimento. Então, nós entramos agora em uma tentativa de se definir Guerra Santa, que precede o conceito de cruzada. Uma guerra santa é uma guerra sacralizada. Tem um caráter sagrado. E por quê? Porque já não é mais uma guerra feita em nome de um território, não é mais uma guerra feita em nome da Igreja Católica, e por Igreja Católica eu me refiro à Igreja militante, a essa Igreja visível, né, que nós temos. Já não se faz mais em nome de um santo, como São Pedro, por exemplo, o primeiro Papa, mas sim passa a ser feita em nome de Deus. O vínculo passa a ser direto, não é? Uma guerra, um conflito que se legitima por ter uma relação com a vontade divina. E contra quem os cristãos lutam? Lutam contra os inimigos da fé cristã. Basicamente é isso. Contra infiéis, hereges, pagãos, né? Os conceitos vão variando conforme a região. E por falar em região, uma guerra santa pode acontecer em vários ambientes. Esse é um ponto de concordância entre os historiadores, não é? Pode acontecer onde hoje é a Europa, pode acontecer na África, pode acontecer no Oriente Médio. Então, bem basicamente é isso. Esta é a principal característica de uma guerra santa. Uma guerra sagrada,
realizada em nome de Deus. Os combatentes realizavam o sacramento da confissão e tinham a penitência, né? A penitência era a própria guerra. A própria guerra acabava sendo um meio de remissão dos pecados, né? Também havia a questão das recompensas, a questão do que chamam de recompensas espirituais, né? No caso a salvação, e o combatente também fazia um voto, fazia uma promessa para a igreja, uma promessa para Deus de que não desistiria dos seus objetivos. Muito basicamente, é isso. E como é que uma guerra santa se transforma em uma cruzada? Esse é o principal debate existente há mais de um século praticamente. Bem mais do que isso, já que a historiografia sobre as cruzadas se inicia pouco depois que a jornada até Jerusalém começou, né? Mas eu vou seguir, como eu disse, o raciocínio de Jean Fleury. Além de Jean Fleury ser um excelente historiador, de escrever muito bem, de conseguir sistematizar os conceitos, a tradução do livro também foi muito bem feita, né? Então eu vou aproveitar essas vantagens. Jean Fleury diz o seguinte, nessa evolução de Guerra Santa para a Cruzada. A Cruzada apresenta incontestavelmente todas as características de Guerra Santa. Tal como pregada por Urbano II e seus émulos, ela foi empreendida pelos cruzados. Na Idade Média, nenhum fato deu origem a tantas narrativas completas. Nenhum foi tão unanimemente mencionado. A propósito, o conceito de cruzada não aparece com a primeira cruzada, ele é um conceito que surge a posteriori, né? É só uma informação de passagem. Pode-se dizer que ela foi a Guerra Santa por excelência. Foi a Guerra Santa por excelência. Pela primeira vez, uma operação militar sacralizada, pregada por um pontífice romano, conseguia não só proteger ou aumentar o patrimônio de São Pedro, retomar alguns territórios dos pagãos, libertar algumas igrejas na Espanha ou em outros lugares, como também reconquistar a Cidade Santa e o túmulo de Cristo. Esse conflito entre cristãos e muçulmanos acontecia em vários lugares. Na atual Península Ibérica, né, na atual Península Itálica e no Oriente Médio, na atual Palestina. Então são várias frentes de combate, né? É isso, uma operação militar sacralizada, né? Isso que é uma cruzada. Uma guerra santa por excelência. Uma outra diferença agora, né? A dimensão apocalíptica. Evidentemente, era bem menor nas guerras santas anteriores. Essa é uma das características vinculadas a Jerusalém, capazes de estabelecer uma distinção entre a cruzada e a guerra santa comum. O termo comum aqui vem entre aspas. Essa é uma característica importante. Havia entre muitos combatentes a noção escatológica, né? Uma vez vencidos os muçulmanos, ao longo do trajeto e em Jerusalém, o islamismo estaria derrotado e abriria espaço então para a vinda do anticristo, né? Para a vinda do anticristo. Nem todos levavam a sério essa ideia para aquele momento, mas muitos sim. Uma característica importante que aparece em uma ou outra narrativa, né? Uma ou outra narrativa. Existem outras diferenças inerentes à natureza da mensagem e à pessoa que a formulava. Na cruzada, o Papa dirigia-se a toda a cristandade, um outro conceito importante. Acima de reis e príncipes, falava como comandante de todos os cristãos.
em nome de Cristo e não mais apenas na qualidade de vigário de São Pedro, como nas anteriores guerras santificadas do Ocidente. Tratava-se da herança de Cristo, expoliada pelos pagãos, que era preciso libertar e devolver aos cristãos seus filhos, e não de terras do patrimônio de São Pedro, ou de interesses políticos do Papa. Há aí um salto qualitativo considerável já ressaltado anteriormente. O conceito de cristandade é fundamental aqui, porque o Papa, o Sumo Pontífice, reinava sobre reis e príncipes, ele era o soberano por excelência, né, sobre toda a terra. Essa era a pretensão. A Igreja Católica se confundia praticamente com a cristandade, né? Então, compreender o conceito de cristandade nos ajuda muito a entender todo o movimento de Guerra Santa e de cruzadas, né? Depois, há sobretudo a Cidade Santa e o sepulcro de Cristo, cerne de seu legado, ao berço do cristianismo, lugar santo por excelência, fonte de graças e salvação, verdadeiro centro mítico da cristandade. Nenhuma empresa de reconquista na Espanha ou Alhures podia revestir-se de tal dimensão de sacralidade, ligada ao Santo Sepulcro e à peregrinação a Jerusalém. Ela, a Cidade Santa, não torna a cruzada uma peregrinação nem mesmo armada e meritória, mas uma guerra santíssima de libertação da Palestina, devolvendo aos cristãos os territórios e as rotas que levavam a Jerusalém, abrindo assim de novo aquela via de salvação, que com ou sem razão parecia ameaçada. Nessas condições, não é surpreendente que a cruzada tenha obtido um sucesso incomparável entre as multidões. Sucesso bem superior a todas as incitações à Guerra Santa já mencionadas, inclusive a Reconquista Espanhola. De nada adiantou os papas proclamarem a igualdade de méritos e privilégios das duas Guerras Santas, tanto na Península Ibérica quanto no Oriente Médio, lembrando que são várias frentes de conflito. Nem mesmo teve sucesso a proibição aos espanhóis de partir para Jerusalém e a intimação de que deveriam preferir combater os muçulmanos na península. Não é? Bom, está aí uma diferença bem básica entre Guerra Santa e Cruzada. Não é? Jean Fleury vai dizer que uma cruzada é uma guerra santa que se dirige a Jerusalém, né, em termos de objetivo, mas sem dúvida nenhuma, a primeira cruzada, né, cujos cristãos se dirigiram de várias partes da Europa para o Oriente Médio e foram reconquistando territórios ao longo do caminho, foi o movimento mais conhecido de todo esse processo, né? Agora nós passamos a diferenciar jihad de cruzada. Começando, então, pela jihad. Os traços comuns são evidentes. Apesar da tendência atual de numerosos intelectuais muçulmanos que desejam atenuar o caráter guerreiro e conquistador do Islã, não se pode negar que as primeiras conquistas muçulmanas foram realizadas em nome da nova fé. Convertidas ao islamismo por Maomé, as tribos árabes, até então politeístas ou animistas, uniram-se em torno da nova religião e começaram a conquista, sob os estandartes do profeta, animadas pelo espírito do jihad. Maomé, apesar de não ser um grande guerreiro, participou em pessoa de vários combates e conclamou para inúmeros outros, em nome de Alá. Então é isso, seus sucessores continuaram nesse caminho e o ampliaram. Ainda que o profeta não tenha necessariamente projetado uma conquista para além da Arábia,
foram lançadas assim as bases da doutrina do jihad, que não hesitava em prometer o paraíso aos combatentes de Alá, que viessem a morrer na mão dos infiéis em tais combates. O jihad, que grosso modo pode ser traduzido como guerra santa, ele até coloca isso entre aspas, tinha por objetivo a conquista dos territórios não submetidos ao Islã. Os muçulmanos eram mais simpáticos ao cristianismo e ao judaísmo, por serem religiões monoteístas, mas não tão simpáticos assim com relação àquelas religiões que se pretendiam politeístas. Não é? Esse é o início do jihad. A jihad já começa como uma política de Estado, por assim dizer. Já é pregada por Maomé, né, o iniciador do islamismo. Isso não acontece com a Guerra Santa no caso do cristianismo. Vamos a algumas semelhanças entre jihad e cruzada. Logo, no jihad, assim como na Guerra Santa e na cruzada, tem-se uma guerra sacralizada. Uma guerra sacralizada, destinada a garantir soberania a seu Deus e o domínio dos territórios assim conquistados a seus crentes. Nos dois casos, a realização dessa ação armada era louvável. Propiciava licitamente bens materiais somados ao inimigo. Propiciava também recompensas espirituais e a coroa do martírio a aqueles que morressem em combate pela ação dos infiéis. Não é? Então é isso. Guerra sacralizada, destinada a garantir soberania ao seu Deus, no caso do islamismo, Alá, domínio dos territórios assim conquistados, ação armada louvável, propiciava licitamente bens materiais somados ao inimigo, recompensas espirituais, coroa do martírio, 7 características muito básicas. É preciso dizer o seguinte: o Deus para o cristianismo não é o mesmo que Alá para o islamismo. Para o cristianismo nós temos a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, que se encarnou, e o Espírito Santo, né? Santíssima Trindade. No islamismo, a Santíssima Trindade não existe, então não é a mesma coisa, né? Não são sinônimos. Isso precisa ficar claro. A propósito, mais uma coisa. Nem todo árabe é muçulmano. Nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. São diferenças básicas e importantes. Agora nós passamos às divergências entre cruzada e jihad. No entanto, existem diferenças notáveis, segundo Fleury, né? Apesar de algumas distorções de princípio, o Islã na época mostrava-se bem mais tolerante, a palavra imprópria, mas não temos outra, em relação a judeus e cristãos nos territórios conquistados do que os cristãos em relação aos judeus e sobretudo aos muçulmanos. Essa é a diferença que o Fleury faz, né? A razão para isso era simples. Na época de Maomé, o judaísmo e o cristianismo já estavam presentes e bem estabelecidos. Bem estabelecidos. É por isso, como eu disse, o islamismo surge mais ou menos 6 séculos mais tarde do que o cristianismo, né? Outra diferença, o jihad prega a conquista, a Guerra Santa prega a reconquista. Essa diferença deve-se em grande parte à cronologia dos fatos. Os territórios do Oriente Próximo, da África, da Espanha e das outras regiões conquistadas pelas armas dos guerreiros de Alá estavam, desde muito tempo, profunda e maciçamente cristianizados. Como vimos, essa é a razão pela qual as invasões muçulmanas foram consideradas castigos de Deus, tanto no Oriente quanto no Ocidente. A teologia da história, inspirada na Bíblia, levava naturalmente a interpretar esse castigo como temporário. Se os cristãos se arrependessem de suas faltas,
Deus os libertaria, não é, dessa proeminência islâmica. Mais uma diferença. A cruzada, sobretudo, difere do jihad por ser quase o seu avesso. O jihad era travado pelos crentes para estender o território da fé, a partir dos santuários que formam o seu cerne, Meca, Medina e Jerusalém. Jerusalém é o lugar mais sagrado possível para judeus e cristãos, mas é o terceiro mais sagrado para os muçulmanos. Em compensação, os lugares santos da cristandade, Jerusalém, Roma e Santiago de Compostela, estavam situados em zonas vulneráveis. Os três estavam ou tinham sido invadidos pelos muçulmanos. A igreja de São Pedro fora pilhada, Santiago conquistada. Os caminhos de Santiago tinham se tornado perigosos por causa dos piratas, e tais fatos talvez tenham contribuído para sacralizar os combates empreendidos na Espanha, para preservá-los dos atentados dos pagãos numa guerra santa. Isso é possível, mas não é indubitável. Não é? Uma última característica que Jean Fleury aponta: o jihad era original na religião muçulmana. A Guerra Santa não o era no cristianismo. Resultou de uma evolução de quase 1000 anos, cujas fases principais e cujos fatores essenciais já relatamos, ao longo do livro. A cruzada era uma guerra santa que, ao convergir para o jihad ao termo dessa revolução doutrinária de 1000 anos, dava as costas à doutrina do Evangelho e da Igreja primitiva para aurir nas guerras do Eterno relatadas no Antigo Testamento argumentos destinados a alimentar sua nova atitude. Nas páginas anteriores tentamos acompanhar essa elaboração. O Jean Fleury, como eu disse, é um historiador extremamente profícuo nos estudos a respeito da cavalaria, da Guerra Santa e das Cruzadas. Mas isso não significa que nós vamos concordar com tudo que ele diz. Eu também falei que ele é um ótimo ponto de partida para quem quer estudar as Cruzadas. Mas eu divirjo dele em alguns aspectos. Uma vez que a Igreja Católica passa a legitimar as guerras, enquanto guerras santas, enquanto cruzadas, ela não dá as costas ao Evangelho. Ela não faz isso. Aliás, outro ponto importante: a Igreja Católica tem 3 pilares: Sagradas Escrituras, que é o que Fleury chama de Evangelho, o magistério e a doutrina. Não existe uma condenação à guerra propriamente dita na Bíblia. Não existe isso. O mandamento referente ao não matarás não é absoluto. Não é absoluto no sentido de que ele leva em consideração 2 questões muito importantes: o critério da inocência de quem gera uma violência, e o critério da violência proporcional. São 2 pontos muito importantes. Isso consta no atual catecismo da Igreja. É resultado do Concílio Vaticano II, que aconteceu na primeira metade da década de 60. Se você quiser saber mais sobre Guerra Santa e Guerra Justa, sobre violência legítima, legítima defesa e conceitos afins, vá até o catecismo. Mas o Jean Fleury entra no rol de historiadores que fazem parecer que a Igreja Católica é uma instituição pacifista. Ela é uma instituição pacífica, mas não pacifista. Existem conflitos que são legítimos, tanto que a legitimidade das guerras já começa a aparecer logo no começo do cristianismo. O próprio Santo Agostinho, no século IV, já falava sobre isso. O percurso histórico, historiográfico que o Fleury faz inclui isso. Ele tenta perpassar os 1000 anos de cristianismo até o advento da Primeira Cruzada. Mas nesse ponto eu discordo dele.
Ele continua: mas a cruzada era mais que guerra santa, da qual tinha, porém, todas as características, diferia dela essencialmente pelo fato de que seu objetivo era a libertação do sepulcro de Cristo em Jerusalém, lugar santo por excelência. Proponho, portanto, como conclusão, um reexame da própria definição de cruzada, que ele faz com maestria, né, com excelência. Para defini-la, é preciso tomar por base mais o seu objetivo do que os votos, do que o sinal da cruz, do que a coroa do martírio, do que a remissão dos pecados ou mesmo a indulgência. Elementos esses que já se encontravam ou se encontrariam nas guerras santificadas contra pagãos, hereges ou os que assim fossem presumidos. O critério que ele usa então para definir cruzada é o objetivo da jornada, da expedição. No caso, seria libertar o Santo Sepulcro, o túmulo de Cristo, o símbolo máximo da sacralidade para o cristianismo. Proponho, portanto, a seguinte definição, simples e parece-me suficiente. Cruzada é uma guerra santa que tem por objetivo a libertação de Jerusalém, né, o que inclui, é claro, o Santo Sepulcro. Esse é o final do livro, é o final da conclusão, inclusive. Jean Fleury é considerado um tradicionalista, né? Ou seja, nesse sentido, uma cruzada somente pode ser cruzada, só pode ser considerada como tal, se o seu objetivo é libertar Jerusalém. Existem também, né, os pluralistas que dizem que uma cruzada não precisa ter como objetivo necessariamente libertar o Santo Sepulcro, libertar Jerusalém da sua profanação pelos muçulmanos. Né? Onde eu fico nesse meio? Eu fico entre os pluralistas e uma outra categoria que chamam de generalistas. Esse é um grupo de historiadores minoritário, né, que não aceita com tanta facilidade assim a primeira cruzada como tal, né? Não aceita que a primeira cruzada tenha sido exatamente aquela jornada para Jerusalém de fins do século XI. Então nós usamos o conceito de primeira cruzada com ressalvas. É um conceito justo no sentido de que foi o maior dos empreendimentos dessa natureza. Mas o conflito entre cristãos e muçulmanos é mais antigo, né? Então, esse conceito deve ser entendido dentro de um contexto maior. Dependendo da maneira como nós tratamos o conceito de primeira cruzada, dá a entender que esse confronto se iniciou com a primeira cruzada, o que não é verdadeiro, né? Aliás, o Papa Urbano II, que convocou esse movimento, não foi o primeiro a falar em cruzada, né? Alguns papas precedentes já tinham planejado, já havia ali resquícios de um interesse, de um conflito lá em Jerusalém, não é? O Papa Urbano II também não tirou isso do nada, não é? Bem, basicamente são essas as três vertentes historiográficas: os tradicionalistas, os pluralistas e os generalistas. Eu fico entre, como eu disse, pluralistas e generalistas, mas é um debate praticamente insolúvel, né? Insolúvel. São centenas de historiadores que há séculos trabalham para tentar definir isso, o que foi uma cruzada. E eu espero que você tenha gostado, né? Eu peço para que você deixe sua curtida aqui, peço para que você se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Este é o primeiro vídeo, a primeira aula, né? Preciso parar de falar vídeo e passar a falar aula a respeito das cruzadas, né? Nós vamos chegar a fazer várias aulas com subtemas diversos, até o lançamento de um curso sobre isso num futuro próximo, não é? Se você tiver alguma dúvida, já sabe onde me encontrar, pode deixá-la nos comentários ou me mandar um e-mail, né? Fique à vontade e até a próxima.